Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, seu favor, sua graça, seu poder estão sobre nós. E eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê toda a capacidade que nós precisamos para continuar no nosso propósito, na nossa missão. E eu oro abençoando, Pai, a vida de cada pessoa que está aqui nesse dia de consagração, que está se apresentando diante de Ti e está crendo que vai acontecer conclusão, restauração e prosperidade na sua vida, na sua casa, na sua família, em todas as áreas da sua vida, Pai. Eu oro por uma visitação sobrenatural do Teu Espírito Santo no lar de cada pessoa, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu também oro, Pai, para que todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa não prospere. Eu, em nome de Jesus, declaro que todo tipo de influência espiritual, influência até mesmo, Pai, que age nas emoções, setas lançadas contra a mente, setas lançadas contra o coração, palavras de desânimo, palavras de destruição, palavras, meu Deus, sem esperança, eu cancelo agora e eu declaro: Jesus Cristo é aquele que fortalece. Meu Deus, cada pessoa que pode estar pensando em desistir, que pode estar desanimada, cansada, prostrada, levanta ela, Pai. Dá força para ela, capacita ela, derrama a Tua graça sobre ela, derrama Teu favor, meu Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa seja visitada pela glória de Deus agora e que seja removido todo o peso espiritual sobre o ambiente dessa pessoa, sobre a casa dela. Eu cancelo agora obras malignas da maldade invocadas em lugares escusos, invocadas em encruzilhadas, invocadas nas cachoeiras, todo tipo de obra de maldade, toda malícia, todo engano está por terra no nome de Jesus. Senhor, cobre com o Teu sangue essa família, cobre com o Teu sangue este lar, proteja, guarda, livra e conduza essa pessoa, Pai, debaixo da proteção do Altíssimo, no nome de Jesus. Eu oro para que todo tipo, Senhor, de porta fechada, todo tipo, Senhor, de palavra para amarrar, para impedir, para bloquear, toda palavra de nós está quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro essa pessoa livre. Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva. E eu oro agora para que o poder de Deus corte as amarras espirituais, corte tudo aquilo que tem vindo contra essa pessoa e contra a sua casa. Eu digo, não prosperará, não avançará no nome de Jesus. Senhor, e eu quero declarar que tudo aquilo que veio, Senhor, para tentar barrar essa pessoa de dar uma continuidade em algo divino, em um propósito divino, eu oro para que esse mal caia por terra no nome de Jesus. Amém e amém. Eu tive uma revelação de Deus antes de começar essa live aqui, que havia pessoas que estavam debaixo de uma opressão espiritual tão grande e hoje abateu nelas um espírito de desistir, sabe, de abandonar algo de Deus para a vida delas. Eu não sei se é um casamento, eu não sei se é um propósito, se é um chamado de Deus, ou até mesmo abandonar, sabe, um propósito que fez com Deus, seja lá o que for. E eu venho aqui em nome de Jesus para dizer para você que esse sentimento de desesperança que vem em você, esse sentimento de largar, de abandonar, essa tristeza que deu em você no dia de hoje, isso é ataque contra a tua vida e ataque espiritual pesado. Por isso o Senhor me levou
a orar aqui hoje, sabe, quebrando essas setas do inimigo direcionadas contra a tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus tem o melhor preparado para a tua vida. Aguarda em Deus, Ele vai te surpreender. Aguarda em Deus, porque você verá as surpresas de Deus vindo no teu caminho, no caminho da tua família. E que todo o estresse que abateu a tua alma, toda a tristeza que abateu a tua alma, em nome de Jesus eu declaro, não prosperará na tua vida, não prosperará no teu caminho, no nome de Jesus. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários e vamos usar a nossa fé, amém? Vamos usar a nossa fé. Eu estou com uma palavra aqui preparada para pregar, mas se eu não puder pregar agora, eu prego amanhã de manhã essa palavra, não tem problema. Mas eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo aqui, porque o Espírito Santo está me dirigindo a isso. E eu quero ser usado por Deus para te abençoar. Declare assim junto comigo, use a sua fé agora, você que está aqui junto comigo, use a sua fé e diga assim comigo, eu não irei parar, porque o Senhor é a minha fortaleza. Declare aí, eu não irei parar, porque o Senhor é a minha fortaleza. Eu e a minha casa estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Diga, eu e minha casa estamos protegidos pelo sangue de Jesus Cristo. E agora declare assim junto comigo, diga assim, nenhuma influência do mal, nenhuma infiltração das trevas tem poder sobre a minha mente, tem poder sobre o meu coração, tem poder sobre minhas decisões. Eu sou de Jesus Cristo, minha família é de Jesus Cristo, minha casa pertence a Jesus Cristo, tudo que estiver ligado a mim pertence a Jesus Cristo. Declare assim junto comigo, eu quebro agora, diga assim, eu quebro agora, no poder de Jesus Cristo, toda influência espiritual. No nome de Jesus Cristo, eu quebro toda influência espiritual contra a minha vida e contra a minha família. Diga assim comigo, escuta aqui, Satanás. Bata em retirada agora, no nome de Jesus Cristo. Bata em retirada, no nome de Jesus. E deixa agora eu orar por você. Que todo tipo de influência espiritual para trazer tristeza, que todo tipo de influência espiritual para trazer desânimo, que todo tipo de influência espiritual para afligir a tua alma, afligir o teu coração, para atacar as tuas emoções, para ser um bloqueador na sua vida, caia por terra em nome de Jesus. Eu digo a esse cansaço que veio para tentar submeter você, eu declaro agora em nome de Jesus, por terra esse cansaço. Eu declaro por terra esse cansaço. Eu digo em nome de Jesus que tudo aquilo que se levantou no mundo espiritual, sabe, para te deprimir, para te entristecer, está por terra agora no nome de Jesus Cristo. Eu me levanto agora contra tudo aquilo que foi mandado contra a tua vida e eu digo, não prosperará. Inveja contra a tua vida, palavras de maldição, palavras de quebra, palavras de tristeza estão por terra em nome de Jesus. O Senhor é aquele que te cobre, o Senhor é aquele que te guarda, o mal não te atingirá no nome de Jesus. Eu uso a autoridade que o Senhor me confiou para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum, e declaro que toda obra do mal retroceda, bata em retirada por 7 caminhos no nome de Jesus. Todo tipo de peso sobre você, sobre sua casa, sai em nome de Jesus. Você é escolhido de Deus, você é chamado por Deus, o Senhor está contigo, o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu pastor, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor me dirigiu a fazer essa oração mais forte por você, e eu quero que você preste atenção. A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 40, que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Levanta as tuas duas mãos para o alto, se você pode. Se você estiver dirigindo, não levanta as mãos, mas se você não estiver dirigindo, coloca as tuas duas mãos para o alto e receba força, a força de Deus que renova você, a força de Deus que renova cada célula do seu corpo, a força de Deus que dá vitalidade ao teu corpo, a força de Deus que te coloca de pé, que te mantém seguro e que você pode descansar no Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você sabe que isso não é do meu costume aqui. Não é do meu costume deixar de ministrar uma palavra, que eu sempre ministro nas orações, mas você sabe que antes de entrar nessa oração, eu senti um negócio esquisito. E o Senhor começou a falar muito comigo sobre ataques de cansaço, ataques de desânimo, e é por isso que eu elevei a oração a esse nível, e eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre você, certo? Quero declarar o Salmo 91 e depois gostaria que você lesse esse texto de Isaías capítulo 40, que fala que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? O Senhor está te fortalecendo. Muita gente que está aqui estava precisando desse renovo, estava precisando dessa oração. Em nome de Jesus. Amém? E eu quero dizer a qualquer pessoa que o diabo tem lutado, de repente o diabo tem lutado, sabe, para dizer para você que não há mais esperança, não tem como reverter. Grave isso que eu vou lhe ensinar e grave não só para agora, mas para toda a sua vida. Deus não põe limites na fé e a fé não põe limites em Deus. Grave isso. E quando você estiver, sabe, enfrentando dificuldades ou enfrentando desafios na vida, você vai declarar isso. Você vai dizer: Deus não coloca limites na fé e a fé não coloca limites em Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, amiga, Deus me colocou aqui para falar isso para você. Deus não coloca limite na fé e a fé não coloca limite em Deus. Grava isso. Sempre que o inimigo quiser mexer na tua esperança, você vai lembrar disso que eu estou ensinando aqui para você. A fé não coloca limites em Deus. Então vamos contra todo tipo de desesperança, porque maior é Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários: maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Quero pedir a cada pessoa que está aqui,
Assim como Deus tocou na tua vida, tem alguém próximo de você que precisa dessa oração. E você vai compartilhar com essa pessoa essa oração agora. Amém? Deus vai colocar na sua cabeça, Deus vai colocar na sua cabeça um nome, Deus vai colocar na sua cabeça uma família. E você vai pegar o link dessa oração e você vai mandar para essa pessoa. Amém? E da mesma maneira que você foi ajudado por Deus, você vai ajudar alguém. Você vai plantar uma sementinha na vida de alguém. A generosidade, ela devolve e ela atrai as ricas bênçãos de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Amém? E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, foi Deus que te trouxe, te inscreve no canal. Eu vou estar orando pela tua vida, apresentando você, sua casa, sua família diante do Senhor. E antes de orar por você, deixa eu falar para você do nosso evento, Escola de Profetas, que teremos agora no mês de novembro. Para a glória de Deus, já estamos com muitas pessoas inscritas nessa Escola de Profetas. Vai ser 2 dias intensos. Eu vou trazer 2 profetas do exterior. E para quem que é a Escola de Profetas? Para alguém que quer viver uma experiência de ouvir a Deus. Você sabia que pessoas que vieram à minha Escola de Profetas, só delas quererem participar e de estarem vindo para a escola, muitas tiveram encontros especiais com Deus. Pessoas tiveram visões de Deus, tiveram experiências com Deus pessoais. E teve gente que teve experiência com Deus no aeroporto, vindo para a Escola de Profetas. Por isso, você pode se inscrever para esse evento que vai acontecer em novembro. E também teremos o evento Norte Certo, aonde Deus me dirigiu a ajudar os empresários. Então eu chamei aqui o Thiago Brunet, que fala sobre inteligência emocional, Thiago Nigro, que fala sobre finanças, e eu vou falar da parte espiritual, né? Eu vou falar de questões espirituais para ajudar a vida dos empresários. Então, se você quer participar desse grande evento, o link está aqui na descrição e também fixado aqui nos comentários. Ou você pode ir direto no meu site www.profetavinicius17.com.br. Esse evento são eventos proféticos e eventos para dar um norte para você que está perdido, certo? Então não deixa para depois, Deus falou contigo, vem. Posso orar por você agora? Posso orar pela tua vida? Escreve assim nos comentários, escreve assim: agora estou melhor. Escreve aí, porque eu senti como se fosse uma carga de 300 quilos sendo removida aqui. Eu senti literalmente uma leveza depois que a gente fez essa primeira oração. Eu senti uma leveza, sabe? Eu senti uma leveza e eu creio, Deus, Ele entrou, tocou na vida de pessoas, removeu fardos pesados, certo? Eu sei disso, eu sei disso. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está te dando alívio a ti e a toda a tua casa. Você acredita nisso? Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração agora para encerrar essa oração, lembrando que nós estamos aqui às 6 da manhã e às 18 horas diariamente, 6 da manhã e 18 horas. Conte conosco, conte com nossas orações e ore também por mim. Amém? Estamos na TV Bandeirantes de domingo a domingo. Estou na Rede TV todo sábado às 10 da manhã. Temos programa de rádio. Eu estou cumprindo o meu propósito. Sou grato a Deus por me dar essa oportunidade e também grato a cada um dos meus parceiros que me ajudam a cumprir a minha missão. E glória a Deus por tudo. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Muito obrigado também pelas tuas orações, quando você ora por mim, quando você ora pela minha casa. Sabe, eu também preciso das orações de todos vocês. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, gratidão, Senhor, porque eu já sinto que a atmosfera mudou, o ar mudou. Eu senti, Pai, eu senti o teu toque aqui, Pai. Eu senti que o Senhor entrou e desfez pesos, opressões, influências espirituais foram desfeitas através da oração. E agora eu te peço, Pai, libera a tua unção agora de renovo,
sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que uma unção de Deus venha sobre essa pessoa, renovando sua força, renovando seu ânimo, lhe dando um poder, uma força sobrenatural para que ela consiga continuar e cumprir o seu propósito. Eu quero declarar, Pai, que toda a providência divina que essa pessoa precisa para cumprir o seu propósito virá sobre a vida dela, virá sobre sua casa e ela conseguirá, Pai, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem colocado na vida dela. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, e declara a cura. Que toda doença renda-se a Jesus Cristo, toda alergia renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda fibromialgia renda-se a Jesus Cristo, toda artrite, artrose, reumatismo renda-se a Jesus Cristo agora. Que o poder de Deus toque a tua vida, que o poder de Deus restaure a tua vida. Senhor, toda pessoa que perdeu movimentos, toda pessoa, meu Deus, que está limitada fisicamente ou emocionalmente, eu oro para que o poder de Deus venha sobre essa pessoa, renovando sua força, renovando seu ânimo. Agora, que o poder de Deus toque essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, por cada pessoa que está orando aqui, está pedindo vitória, está pedindo uma intervenção do Senhor na vida dela, que haja essa intervenção agora, sobrenatural. Toca com teu poder, Pai. Toca com teu poder, Pai. Toca com teu poder na vida dessa pessoa. Cobre com teu sangue, Jesus, a sua família. Eu profetizo paz nessa casa, eu profetizo vida nessa casa, eu profetizo alegria nessa casa. Que a mão do Senhor esteja sobre o casamento, que a mão do Senhor esteja sobre os filhos, que este lar esteja totalmente guardado e protegido pelo Senhor. E eu te peço, Pai, acampa teus anjos ao redor dessa casa, guarda, livra de todo mal, dá a esta casa, Pai, tranquilidade. Em nome de Jesus, que toda perturbação noturna cesse, toda doença nessa casa cesse, toda briga, toda discórdia nessa casa cesse, e que este lugar seja um pedacinho do céu. Que esta casa seja visitada pela glória de Deus, pela presença de Jesus Cristo. Diga assim comigo: Jesus, seja bem-vindo na minha casa. Jesus, seja bem-vindo aonde eu moro. Jesus, entra aqui aonde eu estou. Comece a orar. E eu oro também por toda pessoa que está numa UTI, que está num hospital e que alguém está colocando o nome dela aqui em oração. Seja uma criança que está no hospital, seja um idoso que está no hospital. Nós declaramos saúde divina tocando no corpo físico dessa pessoa, restaurando sua força, restaurando sua saúde completamente em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no poder de Jesus Cristo, milagres de Deus sendo liberados agora, portas sendo abertas, negócios sendo finalizados e aquilo que estava para ser concluído, sendo concluído no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, abençoo tua casa e declaro: o Senhor está contigo. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Você vai me ajudar a compartilhar essa oração? Amém? Você foi abençoado? Então abençoe. Foi abençoado? Abençoe. Manda para o máximo de contatos que está próximo de você. Amém? E amanhã, 6 e 7 da manhã, estaremos juntos ao vivo aqui, se Deus, nosso Senhor, quiser. Amém? Forte abraço a todos e que Deus os abençoe. Até mais, gente querida. Deus abençoe a todos. E profetizo no nome de Jesus Cristo um tempo novo sobre a tua vida. Um tempo de milagres, um tempo de conquista, um tempo de avanço, um tempo onde coisas muito grandes e poderosas serão liberadas sobre a tua vida, serão liberadas sobre a tua casa. E profetizamos que aquilo que levaria anos vai acontecer em dias, porque Deus está trazendo um tempo de aceleração para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por um destravar de recursos, por um destravar de conexões, por um destravar de boas notícias. Oramos, Pai, para que as bênçãos do Senhor cerquem a nossa vida, nossa família, nossos projetos, negócios, e que tudo que temos
seja tocado pelo teu poder, seja tocado pela tua graça. Meu Deus, eu oro agora em favor de cada pessoa que está com problema no estômago, está com problema no sangue, nas juntas, nas pernas, braços, coluna, que essa pessoa seja curada agora. Por tuas pisaduras, Jesus, fomos sarados. E eu declaro saúde no corpo físico dessa pessoa. Saúde no corpo físico dela, Jesus Cristo cura. E nós declaramos, acreditamos nele, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos, a cura já está acontecendo. A cura já está liberada no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos hoje no 7º dia desse propósito, acreditando, profetizando, declarando e cremos que grandes coisas o Senhor já fez e o Senhor continuará a fazer. Eu quero começar essa oração hoje contando um testemunho para vocês, testemunho da Aline. Paz do Senhor, profeta, eu venho compartilhar um testemunho que impactou a minha vida. Eu fui diagnosticada com mioma, com indicação para cirurgia devido ao seu tamanho. Durante a preparação para a internação, orava a Deus pela cura, sem precisar de intervenção cirúrgica. Na live o Senhor falou para as pessoas que aguardavam cirurgia, e eu tomei posse daquela palavra profética. E Deus me abençoou. No dia da cirurgia, após a avaliação da médica e discussão com a equipe, eu recebi alta, pois já não havia necessidade de cirurgia. Louvado seja Deus. Aleluia. Para você que está entrando agora nessa oração, louve a Deus por esse milagre. Louve a Jesus Cristo. Independente da sua religião, Jesus Cristo cura. Jesus Cristo está vivo. Se conecte a Ele. Se conecte a Jesus, certo? Eu tenho dito que as orações são um ambiente de fé. E aonde está o ambiente de fé, as pessoas colocam a sua fé em Jesus e as coisas acontecem. O sobrenatural de Deus é liberado. Por isso, você que está aqui buscando por algo, está necessitando de um milagre, de uma intervenção, bem, você chegou no lugar certo. Fica aqui, porque coisas muito grandes vão acontecer na tua vida. Amém? Já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com 11 pessoas. Amém? Estamos no mês de novembro, então compartilha aí com 11 pessoas, abençoando a vida delas. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve aqui, porque foi Deus que te trouxe. E existe um propósito de Deus para a tua vida, existe um propósito de Deus para a tua casa. É por isso que você está aqui. Você não teria chegado aqui por acaso, não existe nada aleatório, esqueça, não existe acaso. Foi Deus que trouxe você aqui. E eu quero compartilhar uma palavra com você que está no Evangelho de João, capítulo 6. Eu peço que você preste atenção nessa palavra. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 9 em diante, conta a história de um milagre, a história de uma multiplicação. E diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Era uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia nos diz que Jesus ficou com dó dessa multidão, porque já estava há um bom tempo com ele, e ele decidiu alimentar aquele povo, assim, trazer comida para eles. Só que os discípulos ficaram apavorados, porque isso iria custar muito dinheiro e não tinha um lugar perto para comprar toda essa quantidade de comida. Então Jesus pergunta: o que vocês têm? E eles disseram: tem esse menino aqui que está com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, agradeceu a Deus, fez a oração de graça e depois repartiu entre a multidão.
E a Bíblia diz que ainda recolheram, está escrito aqui. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães cevada deixados por aqueles que tinham comido. Foi um sinal milagroso, foi algo extraordinário, foi uma multiplicação de pães e de peixes. Agora, sabe aonde que eu quero falar aqui para você hoje? Até que nós aprendamos a ser agradecidos por aquilo que temos, não veremos um milagre que Deus pode realizar e pode fazer na nossa vida. Primeiro você precisa identificar o que você tem em mãos, ser grato por aquilo que você tem em mãos. E sabe por quê? Porque a maioria de nós está sempre insatisfeito. A maioria de nós nunca está feliz, nunca é o suficiente. Então, não somos gratos por aquilo que temos. E por não sermos gratos àquilo que temos, não há multiplicação na nossa vida. Você tem que ser grato a Deus, porque até aonde você chegou, teve a mão de Deus para você estar aí. Teve a mão de Deus. A gratidão libera milagres. A gratidão libera multiplicação. A gratidão a Deus faz com que o inesperado aconteça. Então, pode você não ter muito agora, mas você sabe que Deus está cuidando de você. Você sabe que até aquele momento existe um cuidado, existe um sobrenatural, existe uma bênção do Senhor que está sobre a tua vida. E é nisso que nós devemos nos focar. Nós devemos nos focar naquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Existe uma palavra na Bíblia que é a palavra Ebenezer, que significa até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Sermos gratos a Deus. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que a murmuração sempre foi a causa de perda de bênçãos. A murmuração foi sempre a causa das pessoas não saírem do lugar. A murmuração impede conquista. A murmuração aborrece e entristece o coração de Deus. Por isso, seja grato a Deus por aquilo que você tem nas tuas mãos. E aquilo que você tem nas mãos, Ele vai multiplicar. Aquilo que você tem nas mãos, Ele vai abençoar. O que você tem nas mãos hoje, talvez você tenha um negócio pequenininho. Agradeça a Deus por ter esse negócio. Não estou dizendo que você não tenha visão de crescimento. Eu não estou dizendo que você não tenha um pouco de ambição de querer mais, não. Eu estou dizendo para ser grato por aquilo que você já tem. Seja grato a essa pequena empresa, seja grato a essas ferramentas que você tem, seja grato pela saúde, seja grato pela tua família, seja grato pelas coisas que você já tem. Isso não tira, sabe? Isso não impede você de querer mais. Não. Você deve querer mais. Deus quer que você seja muito abençoado aqui nessa terra, mas temos que ser agradecidos. Não podemos viver murmurando, não podemos viver insatisfeitos, não podemos viver, sabe, reclamando das coisas, porque há pessoas que elas reclamam de tudo. É a falta de dinheiro que reclamam e nada dá para comprar e nada dá para fazer. Elas veem apenas o negativo, não são gratas por tudo aquilo que Deus já fez e continua fazendo na vida delas. Seja grato a Deus, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quando que a inveja nasce? A inveja nasce quando você deixa de olhar para aquilo que Deus já fez na sua vida. Então você fica se comparando ao que o outro tem. Você fica se comparando ao que o outro conquistou, ao que o outro venceu. Ei, o que está hoje nas tuas mãos, seja agradecido. Dê um louvor a Deus. Diga, Senhor, obrigado. Obrigado não é ainda tudo o que eu quero, mas eu já estou feliz porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Seja agradecido. Seja agradecido, libere gratidão nos ambientes. Libere gratidão aonde você está. Se você está numa lancheria pequenininha, um trailer, louve a Deus por ter esse trailer, mas não se acomode. Queira crescer, queira avançar, queira alugar o principal ponto da cidade. Agora, seja agradecido.
Seja agradecido, não se aborreça, sabe? Porque às vezes a gente pensa da seguinte maneira: puxa, eu estou me esforçando tanto, e aquela pessoa que não se esforça nada, ela está melhor do que eu. Ei, você tem que entender que Deus, Ele prepara cenários para nos abençoar. E Deus está preparando você também para administrar uma coisa maior. Por isso, louve a Deus, porque existe uma câmera escondida aí, na minha casa e na sua casa. É o Espírito Santo que está aí. O Espírito Santo está vendo o seu comportamento, o Espírito Santo está vendo como que você reage à prosperidade do outro. O Espírito Santo está vendo como que você reage, sabe, ao que Deus já te deu. Ser fiel no pouco, porque sobre o muito Deus vai te colocar. Você acredita nessa palavra? Escreve aqui nos comentários: serei fiel no pouco e no muito Deus me colocará. Agradeça a Deus pelo que tem. Agradeça a Deus pela família, agradeça a Deus pelos bens que possui, agradeça a Deus pelo negócio que possui, agradeça a Deus pela inteligência que Ele te deu, agradeça a Deus pela saúde que Ele te deu. Seja grato a Deus, seja grato a Deus. Você já ouviu aquele ditado que se vá os anéis e fiquem os dedos? Você já ouviu aquele ditado? O que significa aquele ditado? Aquele ditado está dizendo que existem coisas que são mais importantes. Existem coisas que são mais importantes. Às vezes a pessoa, sabe, ela teve uma perda na vida e ela fica a vida inteira reclamando daquela perda. Infelizmente tem gente assim, fica a vida inteira reclamando que o casamento não deu certo, fica a vida inteira, sabe, reclamando que quebrou, que as coisas não deram certo, que a vida dela sempre foi um terror, que a vida dela sempre foi difícil, que as coisas sempre foram complicadas. E ela fica, sabe, ela fica sempre relembrando vez após vez, batendo na mesma tecla. E Deus manda dizer para você: seja agradecido por aquilo que você tem hoje. Seja grato por aquilo que você tem hoje, por aquilo que Deus te deu hoje, por aquilo que Deus te entregou hoje. Seja grato, tenha gratidão no seu coração, porque isso é uma lei espiritual. É uma lei espiritual. Gratidão é uma lei espiritual. Seja grato. Seja grato, Senhor, gratidão, Senhor, obrigado, Senhor, até aqui o Senhor tem cuidado de mim, Senhor, muito obrigado, porque não é tudo o que eu quero, mas o que eu tenho eu já sou feliz e eu sei que o Senhor vai fazer muito mais na minha vida e na minha casa. Seja grato a Deus, seja grato a Deus. Sabe, algumas coisas na nossa vida nós precisamos mudar. A minha esposa sabe que a gente passou por momentos difíceis, sabe? Mas eu sempre agradeci a Deus. E no início ali do meu casamento, aconteceu algo interessante. Bem no início ali, eu tinha acabado de casar e a minha situação, morava de aluguel, numa casinha de madeira, no fundo de uma outra casa, lá no sul. E a gente havia acabado de casar e eu estava muito preocupado porque a minha esposa, ela teve uma vida, ela já tinha uma vida bem melhor do que a minha, no sentido que o pai dela era funcionário público, então eles tinham uma vida assim mais tranquila, né? E eu preocupado, né? Eu recebi um salário da igreja na época de R$150, era o salário que eu tinha da igreja. Então eu pensava, com esse valor eu não consigo nem pagar o aluguel. Nem pagar o aluguel eu consigo, pagar o aluguel aqui dessa casa. E eu pensando como que eu iria fazer, né? Porque não tinha o que fazer, não tinha, assim, eu pensei, eu vou ter que fazer alguma coisa por fora para poder trazer, né, uma vida melhor para minha esposa. E no outro dia, quando eu pensei sobre isso, chegou uma pessoa na porta de casa, sabe, com porta-mala recheado de compras do supermercado, recheado de compras do supermercado. E ali Deus me ensinou uma coisa, que nada falta àquelas pessoas que são agradecidas a Deus. Porque eu sempre fui agradecido, sabe? Eu sempre agradeci a Deus em cada momento da minha vida, com pouco ou com muito, eu sempre agradeci a Deus. Eu sempre disse, Senhor, obrigado. Nunca fui o tipo de pessoa de ficar invejando o que é dos outros, sabe? Eu sempre agradeci a Deus. Eu sempre agradeci pela saúde, agradeci pela força de poder trabalhar, sempre agradeci a Deus.
E é a coisa mais incrível, sabe? Há uma liberação de Deus toda vez que você se sente realizado, satisfeito com aquilo que Deus faz na sua vida. E claro, sempre querendo mais, mas feliz, porque até aquele momento Deus cuida de você. Talvez você não tenha tudo o que você quer hoje, mas se você tem o que você precisa, seja grato a Deus. Seja grato, louve a Deus, porque certamente Ele vai te abençoar muito e muito mais. Amém? Escreve aqui, seja agradecido, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora, esse salmo que nós temos declarado aqui, tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Também quero convidar você, nós vamos ter a última escola de profetas do ano, amanhã, meia-noite, encerra as inscrições dessa escola e você não pode ficar de fora. Dia 22 e 23. Se você não pode assistir ao vivo ela vai ficar gravada por 30 dias. Mas é nesse ambiente que você vai ter uma resposta de Deus para a sua vida. Amém? Acesse meu site www.profetavinicius7.com.br e se inscreva na Escola de Profetas. E também, deixa eu pegar aqui, teremos a mentoria Norte Certo. Vai estar comigo Thiago Brunet, Thiago Nigro, Arão Xavier, cada um especialista na sua área. E eu vou ensinar você a como consultar Deus para fazer grandes negócios e também de entender quando Deus está falando algo com você. Vai ser uma bênção na tua vida essa mentoria, certo? Temos algumas vagas presenciais ainda e você não pode ficar de fora. Vá lá no meu site www.profetavinicius7.com.br e faça a sua inscrição. E também eu tenho um recado. Domingo agora nós vamos começar uma nova campanha, um novo propósito na nossa igreja. 7 domingos profetizando 2025. Tá? 7 domingos profetizando 2025. Convido você a estar junto conosco. O endereço da nossa igreja fica em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então, 7 domingos profetizando 2025. Não perde essa oportunidade, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora, certo? E se você não assistiu a minha live das 9 da manhã, assista lá, porque você vai ser muito abençoado. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos no 7º dia desse propósito, acreditando que o Senhor está acelerando tempos e estações à nossa vida. Aquilo que levaria anos vai levar dias, porque cremos, Pai, que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, mexendo na vida de pessoas próximas a nós. O Senhor está trabalhando no nosso coração e o Senhor está nos conduzindo a coisas grandes. Por isso, eu oro agora, Senhor, com gratidão no meu coração, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Gratidão, Jesus. Gratidão porque Tu tens cuidado de tudo. Gratidão porque até aqui, Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Assim como Jesus,
ergueu os 5 pães e os 2 peixes ao alto e deu graças a Deus. Nós damos graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos confiado. E te pedimos, Pai, libera teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que todo problema com filhos renda-se a Jesus Cristo, que todo problema no casamento renda-se a Jesus Cristo, que todo problema na empresa, que todo problema com processo, que todo problema com documentações, que todo problema com pessoas renda-se a Jesus Cristo e ao seu poder agora. E declaramos que aonde houver uma hoste maligna da maldade, onde houver uma influência espiritual contra a vida dessa pessoa, contra a sua casa, caia por terra agora e cesse no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e traga grandes liberações. E eu profetizo aceleração na tua vida, no nome de Jesus Cristo, que acelere as coisas movimentem, que as coisas funcionem, que as coisas aconteçam na tua vida, no nome de Jesus. E eu abençoo a tua vida para que haja paz, que toda ansiedade seja arrancada de você, que toda tristeza seja arrancada de você, que toda seta maligna lançada contra a tua mente, lançada contra o teu peito, contra o teu emocional, seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te torne forte, que o Senhor te capacite. Eu quero declarar que até para aquelas pessoas que se sentem sem forças, aquelas pessoas que têm orado e têm dito, Senhor, estou sem força, que nesse momento o Senhor te renove as forças, o Senhor derrame graça sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa, com paz, com alegria, com saúde e com força. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: gratidão, Jesus. Gratidão, Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Você é uma bênção. Eu não sei se já lhe falaram isso, mas eu estou aqui lhe falando. Você é uma bênção. Amém? Receba o nosso amor, receba o nosso carinho, em nome de Jesus. Forte abraço a todos, compartilhe essa oração. Amanhã, 6, 7 da manhã, estamos juntos aqui em oração, se Deus nosso Senhor assim quiser. Até mais, queridos. Fiquem na paz.